Oi, turminha, vamos iniciar a nossa aula de arte. Hoje a gente vai trabalhar na unidade 16, Sons, Histórias e Personagens. Pega sua apostila na página 26, é a última unidade do nosso livro de arte. Nessa unidade, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o desenvolvimento, de um personagem nas peças teatrais, utilizando a criação de vozes, Também vamos compreender como é importante o som que é utilizado numa cena teatral. Então, olha só, vamos conversar um pouquinho. O que será que essas crianças estão fazendo? O que vocês acham? Vocês já foram assistir a um espetáculo teatral? Como é feita a voz dos personagens? É muito interessante essa proposta porque eles utilizam sonoridades diferentes, representação, na personificação do personagem. Eles refletem e refazem, imitando a voz do personagem. É realmente muito importante esse trecho de vozes numa peça teatral. Então, vamos lá. Voz de um personagem. Nos capítulos anteriores, nós já criamos um personagem, trabalhamos com as suas características, os seus movimentos, trabalhamos com o cenário e todo o desenvolvimento e produção de uma cena teatral. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a voz deste personagem, uma atividade que os autores fazem, que é utilizada para representar. A voz de um personagem, ela está relacionada, crianças, com o jeito de ser. Então, por exemplo, se o personagem ele é distraído, se ele é tranquilo, utilizando tons de voz mais alto, mais baixo, mais agudo, mais grave, às vezes um timbre mais agradável e suave. Então, provavelmente, esse personagem, ele pode falar, por exemplo, depende do que está representando, de uma forma mais lenta. Se pensarmos em um personagem grande, por exemplo, mas de uma característica mais gordinha, mais nervosa, nós podemos imaginar o quê? Que ele vai utilizar um tom de voz mais grave, Que às vezes, ao ficar nervoso, o volume da voz aumenta. E também, por exemplo, na questão do ritmo, fica mais rápido. Quando a gente está nervoso, a gente fala tudo muito rápido, não é? Vamos lembrar um pouquinho, o que é o som agudo? Agudo, por exemplo, é o som mais fininho. Por exemplo, aqui citado uma criança pequena, o grito de uma criança pequena. E um som grave é um som pesado. Por exemplo, pessoas que falam com a voz mais grossa. E timbre? Timbre é a característica do som de uma voz ou de um instrumento. Por exemplo, do piano é diferente do timbre de um violão. Cada pessoa tem o seu timbre de voz próprio, Que é uma característica da sua voz. A voz é uma ferramenta de trabalho do ator, que deve cuidar dela fazendo exercícios de aquecimento vocal e estudá-la para perceber quais são as variações vocais que consegue criar. Esse trecho do nosso livro nós vamos deixar grifado, tá bom? Então, a voz, ela é um instrumento realmente de trabalho do artista. Primeiro, o ator precisa perceber como fala, Se a sua voz é grave ou aguda, média, alta, baixa, se conversa baixo, se costuma falar mais alto, se altera o tom de voz conforme as suas emoções, tá bom? E na sessão de prazer em conhecê-lo, nosso material traz o artista Orlando Drummond, que nasceu na cidade de São Paulo. Ele atuou em vários filmes, em várias peças teatrais, é um comediante, também trabalha e tem uma capacidade de dublar, Ele faz diferentes tipos de vozes. Ele já fez do Popeye, ele já fez do Scooby-Doo, ele fez dos Smurfs, Que são vários tipos de vozes diferentes no trabalho de dublagem, quando ele está dublando os filmes, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora, na questão prática do exercício de arte, então vocês vão experimentar fazer diferentes vozes e formas de falar, tudo bem? Então,
vocês podem praticar com os seus familiares aí em casa, utilizando diversas maneiras e diversos tons e diversas velocidades da sua voz. Então, tentar falar quando você está com raiva, né? Tentar falar de uma maneira mais calma, mais amorosa, mais tranquila, onde você vai poder expressar as suas emoções. E também falar realizando movimentos, andando, deitado, pulando, correndo, entre outros, porque a posição, né, a nossa postura de voz modifica. Tudo bem? Depois que vocês criarem a voz do personagem, tá bom? Vocês devem experimentar utilizando a cena, o figurino e a movimentação corporal, colocando naquele personagem que vocês criaram. E aí vocês vão fazer um registro descrevendo como é a voz e o jeito de falar desse personagem criado por vocês. Continuando, vamos lá. Na página 130, Arte em Casa. Releia o texto de sua cena teatral. Vamos relembrar as características e a voz do seu personagem. E aí você vai pedir alguém da sua casa para te ajudar a ensaiar, tá bom? Combinado? Muito bem. Sons e uma cena teatral. E aqui nós temos representado uma cena de teatro. Verifiquem, olha, nós temos todo o cenário, nós temos os atores, né, interpretando o personagem, com as roupas e a própria gesticulação do corpo. Observe a imagem, apreciando os elementos teatrais que conseguimos ver. Então, nós podemos observar a expressão dos atores, o figurino, o cenário e a iluminação. Como seriam os sons dessa cena? Será que é possível criar um som para toda vez que a rainha se senta para ler? O som suave de uma flauta, por exemplo? Será que é possível soar um zumbido de abelha toda vez que os dois personagens estão cochichando? Uma cena ou um espetáculo teatral também pode trabalhar os sons da sua história e deixá-la mais interessante. Imagine se toda vez que um personagem magrinho e pequeno caminhar, soarem passos pesados como de um elefante. Ou quando um livro mágico for aberto, soar uma melodia que cria um clima de magia. Ou ainda, no momento em que o personagem disser que começou a chover, soarem pingos de água. Depois de trabalhar a criação dos personagens e a montagem da cena, vamos agora enriquecer os estudos desenvolvidos ao longo desse caderno, trazendo os sons para a cena em que nós inventamos. Prepare-se! Tudo bem? Essa atividade proposta vocês podem realizar em casa também, fazendo a expressão apresentando o seu personagem criado, com a vestimenta, com a caracterização, os movimentos do corpo e os sons emitidos por ele. Tá bom? Nessa atividade, então, que eu propus para que vocês fizessem com seus familiares, vocês vão agora criar uma cena teatral unindo vários elementos. Então, nós vamos ter texto, personagem, figurino e som. Crie, nesse espaço abaixo, um registro do que você viveu, sentiu e aprendeu. A realização da atividade pode ser a sua escolha. Você pode usar uma música, você pode usar um desenho, você pode usar uma poesia para representar essa sua vivência. Tudo bem? E encerrando na página 131, os exercícios de relembrando o que foi estudada nesta unidade sobre as peças teatrais. Tá bom? Usem a imaginação, sejam criativos. Um beijo, boa aula para vocês!